Bom dia a todos. Essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia aqui do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. O Hospital do Rim está completando 25 anos esse ano, como o hospital que mais faz transplantes do mundo todo, a maior experiência de transplante de rim do mundo, sim, em número do hospital, aqui do Hospital do Rim. E durante esses 25 anos ele se manteve como o hospital que mais faz transplante anual do mundo todo. Hoje, no dia que o Dr. Luiz Moura vai falar, chama Hora de Direitos ou Filisteiras, que é um poema do Olavo Bilac, que é o fundador da Academia Brasileira de Letras, e o Luiz vai, não sei como ele vai interpretar, não sei se ele é parnassianismo, representante do parnassianismo também, mas ele vai colocar a patologia dentro do parnassianismo. O Luiz é graduado aqui na Escola de Medicina, nós somos um colega de turma, colega de turma mesmo, né? Nós somos graduados em 1979 e nós, desde o primeiro ano, nós moramos juntos assim, durante os 6 anos, até mesmo da residência. Eu sempre falo que na época que morar junto significava só dividir o mesmo teto e dividir as despesas da República. Fez mestrado aqui na Escola de Medicina, doutorado aqui na Escola de Medicina também, no Departamento de Patologia. E depois ele fez pós-doc na Harvard com o Helmut Wenck. O Luiz é um professor que todos conhecem, ele tem uma capacidade intelectual de elaboração, de entender arte, música, além da patologia, que é admirável. E no grupo nosso, ele era, sem dúvida, o melhor aluno. Ele anotava tudo com lápis, depois apagava. Então, com isso, já tornava difícil você tirar xerox para estudar pelas anotações dele. Nós sempre tentou fazer isso com outras pessoas. A letrinha dele era leitura pequenininha, e a lápis era impossível. Mas assim como até hoje, ele é o nosso gênio de plantão. Luiz, muito obrigado aí mais uma vez por todo esse tempo. A patologia nossa aqui, a patologia do transplante, ela começou com o professor Saad, que era professor da patologia clínica da escola. Depois, nós fazemos bastante nas análises do Dr. Saldanha, que tinha uma experiência muito maior de transplante, então ele era das horas clínicas. Eu ia conversar com ele toda semana, e ele, de maneira muito gentil, atendia a nós toda semana, eu vivia todos os anos de patologia com ele. Depois veio o Luiz Moura, o Marcelo Franco, veio do Fucator, o Marcelo Franco trabalhou bastante aqui na escola, e agora tem o Luiz que está formando, o Henrique, que já está praticamente formado, para dar a sucessão aqui na nossa patologia e manter esse trabalho do jeito que é. Porque a patologia todos conhecem, todos sabem, o transplante, o patologista é absolutamente fundamental em todo o processo do transplante. Eu queria agradecer ao Luiz, além da nossa amizade, a admiração que eu tenho por ele, todos têm por ele, é muito grande. Como professor, não, muito pesquisador, muito cientista, ele é um professor que todos admiram bastante. Muito bem. Eu só posso dizer que isso é muito mais fruto da amizade do que, efetivamente, da competência. A competência, ela se estabelece ao longo do tempo nesse trato da confiabilidade entre os indivíduos. E é por conta dessa confiabilidade que eu tenho a oportunidade de extrapolar um pouco nas apresentações. E agora eu já estou sem medo de que isso tenha repercussões negativas ao longo do tempo, porque já falei sobre um assunto tanto quanto etérico esse ano no começo, quando falei da arte, o ofício de interpretar e traduzir coisas. Então agora eu estou ficando um pouco mais solto e agressivo em relação aos títulos das aulas. E eu resolvi trazer esse título hoje, e como isso já chamou a atenção, a próxima frase é certamente o que passou pela cabeça de muita gente depois que leu essa pessoa. O que é que isso significa? E aí, a forma de cada um interpretar o que é essa perda de senso com palavras mais rebuscadas ou mais chulas, mas efetivamente alguma coisa havia no ar. E o que eu queria dizer com esta frase, utilizando aí um plágio do Olavo Bilac, eu queria contar para vocês um pouco uma história da fotoluminescência.
A luminescência vem desta fusão de latim e de grego, um híbrido, que significa a imagem obtida por ação e efeito da luz. E com isso, nós temos esta coisa que sempre impressionou a humanidade, que é a produção espontânea de luz. A luz sempre foi algo que atraiu as pessoas e que ganhou status, muitas vezes, de algo fora do controle, ou coisas religiosas, ou algo esotérico. Né? Mas nós utilizamos luz na patologia renal o tempo inteiro. A patologia renal vive da microscopia óptica, que é uma microscopia que usa luz comum, da microscopia eletrônica, que usa uma luz transformada a partir do bombardeio de elétrons numa superfície fluorescente, e usa a imunofluorescência, que é este fato de luminescência ou de produção de luz a partir de um determinado tecido. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, particularmente desse aspecto ou dessa técnica, que para muitos é considerada como complementar no diagnóstico, mas eu considero ela suplementar. É com ela e com a microscopia óptica que nós resolvemos praticamente 90% ou mais de 90% dos nossos casos de patologia no inativo e, obviamente, também no transportado. A microscopia eletrônica pode ser encarada aqui como um grande aumento da microscopia óptica tradicional. Mas, em questão histórica, a microscopia eletrônica surgiu antes da fluorescência. O desenvolvimento do microscópio eletrônico da década de 30 foi utilizado como método diagnóstico nos anos 50, antes que a imunofluorescência ou a fluorescência aparecesse como técnica importante. Se nós lembrarmos a microscopia ou diagnóstico de patologia renal sem imunofluorescência, vejam a lista de diagnósticos que são perdidos, particularmente aqueles relacionados à deposição de imunoglobulinas, cadeias leves ou do sistema do complemento. A lista é realmente uma lista bastante importante. Nós perdemos, por exemplo, o diagnóstico de amiloide, cadeia leve ou cadeia pesada, do amiloide do fibrinogênio, perdemos as gamopatias monoclonais, a nefropatia IgA, que é definida exclusivamente por imunofluorescência, as nefropatias associadas ao sistema do complemento, a nefropatia do C1Q, do C3, do C4, a doença por anticorpo antimembrana basal, e para falar do transplante, a rejeição mediada por anticorpo, que usa o C4D, uma técnica de imunofluorescência. Além de doenças mais raras, como, por exemplo, a homeopatia da fibronectina, que também é diagnosticada por este método. Para quem quiser um pouquinho mais sobre essas práticas e a importância dos métodos, esse é um artigo de revisão bastante interessante, feito pelo Pat Walker e de patologistas, bem antigo, mas efetivamente ainda é muito apropriado. E, obviamente, como eu disse, a luz sempre fez parte da natureza humana. Aqui, o termo, ou a locução latina fiat lux, que a gente ouve muito por aí, faz parte até de uma caixa de fósforos, na verdade é uma tradução do latim, do hebraico, aqui a tradução, a transcrição do Haroldo de Campos, que é um grande tradutor, né? Foi um grande tradutor, e que significa fazer a luz, está lá. No Gênesis, no terceiro versículo, faça-se a luz, e a luz, de certa maneira, nesse livro tão antigo, fazia sentido para as pessoas, como algo divino, como algo que era importante ser conhecido. E aí vem a luminescência. E aqui à direita nós temos todas as possibilidades, não todas, algumas das principais possibilidades de produção de luz a partir de substâncias com técnicas as mais variadas possíveis, e nós vamos cada vez mais acrescentar termos dentro disso. Eu vou lembrar aqui a tribo, que é aquela luz conseguida por fricção, que é uma coisa muito antiga de atritar peças, atritar pedaços e com isso produzir luz. E vou falar muito mais da fotoluminescência, que é o que nos interessa. Mas a produção espontânea de luz sempre foi algo que trouxe curiosidade à humanidade. Vamos lembrar da lenda indígena do Boitatá, que é o fogo fato. Vamos lembrar das auroras polares, a aurora boreal, o termo é mitológico, aurora, deusa da manhã, e Boreas, o vento do norte.
dessa denominação da aurora polar boreal, e a austral foi descoberta pelo pesquisador, aquele que conseguiu chegar até o Polo Sul, que é o James Cook. O relâmpago, que sempre foi algo que espantou a humanidade desde muito tempo, das sociedades primitivas, e as estruturas biológicas luminescentes, que são uma forma de quimioluminescência, e que hoje, não tanto em São Paulo, mas certamente lá em Polo Sul, isso é evidente, a invasão nessa época do ano dos vagalumes. E o termo escolhido para ouvir estrelas foi justamente a partir de um aspecto da imunofluorescência conhecida como o céu estrelado. Esse é o aspecto de uma imagem de uma biópsia renal e que a imunofluorescência lembra, ou foi lembrada, como sendo semelhante ao céu estrelado. Quem cunhou esse termo foi esta patologista alemã, Karin Sorger, em 1982, comparando essa estrutura ao céu estrelado. E, obviamente, a gente pode ver aqui, por exemplo, as Três Marias, aqui a observação do escorpião, e efetivamente era isso que ela observava. Esse termo já tinha sido, essa observação já tinha sido feita anteriormente, mas o termo era um termo que foi conhecido, deixa eu só acertar a minha posição do dedo aqui, era esse, Lumpy-Bumpy, que foi criado pelo Frank Dixon em 1961, com seus estudos experimentais em doença do soro e depois por anticorpo antimembrana basal. Na Scripps Clinic, o grupo desenvolveu a base da fisiopatologia das doenças mediadas por imunocomplexo. E o termo que utilizava era esse, que significa excrescências ou irregularidades de tamanhos variados em uma determinada superfície. A fotoluminescência, basicamente, e a partir de moléculas, ela tem dois pontos importantes. O primeiro é a chamada fluorescência, que é mais antiga, e a fluorescência está ligada a esta planta, que é o lignum nefrítico, que é uma madeira que, com a adição de água, ela tem uma fluorescência azulada. Isso era conhecido na civilização asteca e em outras civilizações, e foi trazida para a Europa no contexto de algo que podia ser medicinal, e particularmente para tratar litíase renal. Isso ficou sendo conhecido como algo que era parte da parafernália médica, principalmente nesses anos 1600, 1700. Isto é a fluorescência. E a outra é a fosforescência. A fosforescência é aquela adquirida a partir principalmente daquela triboluminescência, que é o atrito de pequenas moléculas de alguma substância sólida, com isso gerando luz que persiste. A primeira referência está lá também de um sapateiro alquimista italiano que utilizava esta pedra na sua oficina alquímica para produzir ouro, ele só conseguia produzir luz, e essa ficou conhecida como a pedra luminífera de Bolonha ou Lúcifer. Galileu Galilei também se interessou muito por isso e tem alguns ensaios a respeito dessa pedra de Bolonha. E só a explicação científica vem muito tempo depois. O que é isso, de verdade? E isso vem muito do bojo do desenvolvimento da óptica, da física óptica, no século XIX, onde tem uma grande expansão dessa área da ciência. A primeira é o chamado desvio, ou o deslocamento de Stokes, que é a explicação de por que... Deixa eu só achar aqui, me acerto. Bom, tá. Vamos sair um pouquinho de luz. Aqui, voltou. Tá. Que foi feito então, nos anos 800 e que mostrava de uma forma mais científica que era a aquisição de uma onda de luz eletromagnética e a emissão de outra luz eletromagnética, porém em comprimentos diferentes. Isso é o chamado deslocamento ou efeito de Stokes. E a segunda explicação veio já no século XX, a partir desse trabalho do Jablonski, que mostra que uma determinada
energia, principalmente eletromagnética, nesta substância, causa uma excitação, principalmente dos elétrons mais distais do núcleo. Esses elétrons se deslocam para órbitas cada vez mais distantes do núcleo, mas eles não conseguem se manter ali e voltam à sua posição original. Quando eles voltam, eles desprendem energia para o meio ambiente, e esta é a de emissão que a gente vê na luminescência ou na fluorescência. No caso da fosforescência, isto é o mesmo tipo de mecanismo, porém a intensidade demora muito mais tempo. A grande vantagem disso sobre a incandescência, que seria um outro mecanismo de produzir luz a partir do uso do calor em determinados objetos, é que isto é frio. E isso pode ser usado, portanto, em técnicas de detecção em laboratório. E por que a fluoresceína foi usada? A fluoresceína é um pigmento criado em laboratório, da química orgânica, foi criada aqui no final dos anos 800, século XIX, e é uma substância que é passível de ser diluída em água, que tem um comprimento de onda de excitação menor do que aquele de emissão, portanto, aqui eu tenho a fluorescência, e que tem um rendimento quântico muito elevado. Significa que praticamente devolve quase toda a quantidade de energia que ele recebe, e por isso é muito eficiente para marcadores residuais. Segundo ponto é que a fluoresceína, dentro da sua composição, é uma substância que tem muita afinidade pelas aminas, e isso faz com que ela seja ótima para conjugar com anticorpos que têm aquela estrutura das pontes tiosulfato e gruda-se com muita intensidade nesta região. Em termos de microscopia, para detectar a fluorescência, eu vou lançar mão primeiro de um critério da óptica, novamente, século XIX, grande evolução da óptica, e que diz respeito à resolução. Resolução é a menor distância que nós conseguimos ver dois pontos separados entre si. E isso faz com que se compreenda cada ponto como uma emissão de luz. E, portanto, esta distância pode ser calculada de acordo com essa forma para quem quiser fazer o cálculo da sua própria resolução. Isso pode ser simplificado, que resolução é igual ao comprimento de onda dividido por 2. Isto faz com que, se a gente imaginar aparelhos que usem luz comum, que o comprimento de onda é fundamental para dizer o quanto o meu equipamento vai dar de resolução. Então, aqui imaginando o espectro de luz visível, o menor comprimento de onda está na faixa violeta, e, portanto, se nós olharmos este comprimento de onda e dividirmos por 2, isso é o máximo que qualquer equipamento que use luz visível pode nos gerar de resolução. Só em termos de comparação, o olho humano chega a 0,2 milímetro, é o máximo que o olho humano consegue enxergar. Já um microscópio que usa luz comum chega a 200 nanômetros, que é exatamente metade deste valor, o que faz um aumento de 1000 vezes. Por isso o microscópio não passa de 1000 vezes, ou passa pouquíssimo de 1000 vezes de aumento. E o microscópio eletrônico, que não usa a luz do espectro visível, pode chegar a 1 milhão de vezes, porque aqui é um outro artifício, que é o bombardeio de elétrons. Assim sendo, o microscópio de fluorescência foi criado antes da immunofluorescência, porque este sujeito aqui, o Köhler, ele imaginava que eu podia ter um instrumento óptico que enxergasse mais do que o microscópio comum. Então ele queria usar comprimentos de onda cada vez menores, e começou a utilizar a luz ultravioleta. E criou esse esquema do microscópio que nós usamos até hoje de fluorescência. A fonte de luz é a luz branca, com alta potência. Aqui eu tenho o primeiro filtro que separa a parte da luz branca no menor comprimento de onda, ou seja, aquilo que vai do violeta ao ultravioleta, vai passar por um espelho de Kroiker, que tem essa propriedade de refletir determinados comprimentos de onda, mas deixar passar outros comprimentos de onda e jogar essa luz no tecido ou onde tem a sonda e recuperar a informação através da luz que passa através do espelho de Kroiker. Ele criou esse microscópio na tentativa de ver mais, na tentativa de aumentar a resolução, e ele ficou vários anos até o aparecimento da immunofluorescência, que é dos anos 40. Para quem quiser alguma coisa sobre esse histórico, esses são 2 artigos muito interessantes sobre o tema. E aqui, desse artigo, a década que apareceu a immunofluorescência e a microscopia eletrônica. Na história da immunofluorescência e patologia renal, agora já a complicação diagnóstica,
Um dos trabalhos seminais é desse sujeito, com os da Harvard. Esse sujeito inventou, ou pelo menos colocou em bases a técnica de imunofluorescência a partir do primeiro trabalho em 1941 e 42, mas é só em 1950 que ele mostra que isso pode ser usado nos tecidos para detectar a deposição. Depois dos trabalhos subsequentes e particularmente a influência desses três grandes nomes da imunopatologia renal, o Dixon na Califórnia, o Campbell e o McCluskey na costa leste, que efetivamente aplicaram isso nos metade dos anos 50 para os anos 60. Mas o grande avanço na imunofluorescência como técnica diagnóstica acontece quando da publicação do trabalho do Jean Berger e da Nicole Englert, em 1968, no Congresso Mundial, que mostra uma doença especificamente diagnosticada pela imunofluorescência. Tem uma história curiosa a partir disso, mas eu não vou contar neste momento, mas efetivamente esse é o grande trabalho seminal que mostra a aplicação da imunofluorescência no diagnóstico. Então, como nós fazemos a imunofluorescência, na fase pré-analítica, ou seja, quando o material vai para o laboratório, pode-se usar solução salina, se o laboratório é ao lado, por exemplo, em alguns andares do hospital, você pode levar o material em solidógeno para o laboratório para preparar. Quando a distância é maior, pode-se usar o congelamento rápido, e os mais antigos vão lembrar como era difícil fazer biópsia fora dos hospitais, porque tinha que carregar junto com toda a parafernália um botijão de nitrogênio líquido para congelar as amostras. E depois, com o aparecimento da solução de transporte, que facilitou muito a vida de todos e que o material pode ficar nela até 5, 6 dias sem grandes prejuízos. O meio de transporte, basicamente, é isso, uma solução meio saturada de sulfato de amônia. A descrição original do Michel, o nome dele, transporte de solução de Michel, era uma combinação de drogas com pH de 7,0 e tampão citrato. Porém, esses dinamarqueses fizeram o teste usando tampão fosfato e a eficiência é exatamente a mesma que da publicação feita, e é muito fácil fazer isso. O pote de amônia é muito barato. Para diluir e para fazer uma solução bem saturada, é importante que ele seja aquecido, que ele se dissolve no tampão fosfato, e a partir daí se tem um meio de transporte. Os cortes são feitos de acordo com o modelo tradicional de cortes histológicos, só que com peculiaridades. Primeiro, o corte é feito por congelação, a espessura deve ser mais ou menos a mesma que se usa na microscopia de luz. Utiliza-se um meio que é viscoso à temperatura ambiente, mas que a temperaturas abaixo de zero ele se torna sólido, ele polimeriza e forma uma resina sólida, o que faz com que o material fique envolto nesta substância que dá mais consistência. Com isso, é possível levá-lo a um micrótomo dentro de um ambiente congelado e efetuar estes cortes. E o corte vai depender da habilidade do indivíduo em coletar esse material. O fato de endurecer o tecido, ele é fundamental para se obter cortes finos. Eu vou lembrar aqui, para quem gosta, do princípio do carpaccio. O filé mignon a fresco não dá para cortar tão fino quanto aquele congelado, que se corta na espessura ideal do carpaccio. Depois, esse tecido colhido das lâminas, ele é incubado. Ele é incubado com uma série de anticorpos que vai dentro do laboratório. Essa é uma das coisas que o laboratório pode ampliar. Ele colocar mais sondas dentro disso. Por exemplo, o C3A, para determinados tipos de doenças glomerulares, ele pode ser interessante de ser pesquisado. Outros marcadores, por exemplo, além do plasma-R, como a tomospondina, como NEL, como exosina 1, 2 e outros, que podem ser usados para ampliar o painel de diagnóstico de membranosa. O céu é o limite. Eu posso colocar dentro do laboratório anticorpos que forem comercialmente desenvolvidos e aplicar a técnica de fluorescência a esses anticorpos. Eles são incubados a temperatura ambiente em câmara úmida e depois é produzida uma série de lâminas, cada uma delas tem o seu rótulo com a sonda que foi utilizada. E são levados ao microscópio de fluorescência, que tem essa tonalidade azulada, por aquele gráfico que nós vimos da separação dos feixes de luz de acordo com o Dion. A imunofluorescência tem controles, é uma reação química, ela precisa de controles externos que são feitos a cada novo batch de material que chega, cada novo anticorpo que chega no laboratório, controles positivos e negativos para estabelecer as diluições, e os controles internos, que
são pelos quais nós verificamos se a nossa reação está boa no dia a dia, como, por exemplo, os cilindros tubulares, que tem GA, que tem IgM, que tem kappa, que tem lambda, os depósitos de GA em podócitos, quando eles têm granulações de aminas, o depósito C3 em paredes vasculares em condições normais, a IgG em casos de proteinúria, síndrome nefrótica, ou de proteinúria importante, que vão aparecer no tubo proximal, como granulações do tubo proximal, o C4D, como controle interno, aquela que é positivo no mesanjo, no caso do transplante. Então, essa técnica parece simples, mas ela tem pequenos truques na sua evolução e ela é muito artesanal. Mas a gente faz fluorescência também de material que não segue esse processamento. Como, por exemplo, é possível fazer fluorescência a partir de material fixado e incluído em parafina. Só que ele tem que passar por um processo de recuperação antigênica, que é feita por uma enzima, em geral, pronase, mas pode ser tripsina. Então, o material é cortado na forma tradicional, no micrótomo tradicional, ele é tratado com esta tripsina e depois ele é incubado com soro fluorescente. E esse processo permite um rendimento que é aproximadamente 15% a 20% nos melhores serviços, a menos do que a fluorescência tradicional. Então, depende muito da habilidade em incubar com essa enzima e o tempo de incubação e a temperatura de incubação. Mas é possível fazer. Este é um exemplo aqui do nosso laboratório, um tecido no qual era negativo na aparente inicial para cadeia leve kappa e depois tratado com pronase, mostrou que se tratava de uma deposição de cadeia leve, uma homeopatia monoclonal por cadeia leve kappa. Uma outra técnica que é similar à fluorescência, só que usa um cromógeno ou uma substância colorida em histologia tradicional, é a imunoperoxidase. Aqui tem dois grandes trabalhos que comparam as duas técnicas e nós podemos ver, por exemplo, isto é uma fluorescência para IgG e o mesmo caso visto pela imunoperoxidase para a mesma IgG. Quais são as vantagens e desvantagens? Nenhum é perfeito. Então, em termos de sensibilidade, a fluorescência é um pouco melhor. Não é muito, mas é um pouco melhor, porque a técnica já é estabelecida há muito tempo. Essa precisa de vários controles durante a execução, e por isso ela pode ter uma sensibilidade um pouco menor. Em termos de equipamento, esse é muito mais simples, porque usa o microscópio tradicional. Esse tem que usar um microscópio de luz ultravioleta, que é um pouco mais caro, obviamente. A técnica de background é muito mais eficiente neste. A técnica é simples, aqui é um anticorpo marcado e incubado. Aqui eu tenho que partir por uma série de processos e posições diferentes e tem que tomar muita conta deste background que tem sempre, particularmente, relacionado ao soro do paciente que emprega o material. Em termos do painel de anticorpos, a imunoperoxidase melhorou muito, mas ela ainda tem algumas restrições, particularmente quando vai estudar complemento. Ela não tem um anticorpo muito eficiente para C3, mas ela tem um C5-C9, que substitui bastante bem como complexo de ataque à membrana. Mas a imunofluorescência tem mais repertório. A morfologia, óbvio, para quem gosta de morfologia tradicional, a imunoperoxidase preserva a estrutura do tecido. Não tem que fazer nenhuma imaginação para imaginar ou para pensar que isso aqui é um glomérulo na imunofluorescência. E arquivo, é muito mais fácil arquivar isso do que isso, porque aqui o material é fresco e ele vai perdendo a fluorescência ao longo do tempo. Aqui, se eu quero documentar, eu tenho que fotografar. Aqui eu posso guardar a lâmina por um tempo bastante mais prolongado. Então, como vocês viram, há vantagens e desvantagens dos métodos, eles não são excludentes, eles podem ser usados, inclusive, em associação. Aqui, por exemplo, um caso de um depósito de material amiloide, que era proteína A do amiloide, que não está contemplado no nosso painel de imunofluorescência e que é passível de ser visto pela imunoperoxidase com anticorpo mais característico. A interpretação da imunofluorescência é um capítulo à parte. E para interpretar a imunofluorescência, nós temos que lembrar um pouco, já que o Regina provocou, vamos ter que lembrar um pouquinho como é interpretar uma obra de arte. E eu vou lançar a mão desse sujeito aqui, que para mim me parece o cara que mais representa como interpretar uma imunofluorescência. Ele é um impressionista e, portanto, ele trabalha com impressões, e não com aquilo que a gente espera encontrar na microscopia óptica tradicional. Quando ele pintou no seu jardim, na cidade de Vermi, ele tem lá um lago, e dentro desse lago tem a famosa fonte japonesa.
Ele pintou isso no final dos anos 800, e esse quadro está na National Gallery de Washington. Já vi. Depois, anos depois, ele pintou esta mesma ponte. Já bastante, décadas depois, ele pintou essa outra forma, a ponte no lago, e esse quadro está no Clint's Museum, esse eu não vi. E depois ele pintou, anos mais tarde, esta nova versão da ponte, esse que está no MoMA, esse eu vi. E que tem exatamente esse aspecto. Nós tratamos, então, de impressões. Vou colocar os três aqui, eles nunca foram apresentados juntos desse jeito, só em exposições muito peculiares, então cada um está num lugar, tem que viajar para conhecer. Eu imagino que aqui é uma coisa mais figurativa, é uma influência que eu vejo no glomero, provavelmente. Não tenho muita dúvida de que o glomero está lá, as alças capilares, etc, etc. Esse já tem uma ponte um pouco distorcida, mas ainda vejo a ponte. Tem o passadiço, tem o corrimão, tem as traves, o lago está embaixo. A cor não ajuda muito, mas é algo como se fosse isso. Eu ainda sei que é o glomero, tem a intenção do glomero e ele está lá. Já esse, a ponte está escondida. Se eu não contar que é a tal ponte japonesa, dificilmente a gente vai imaginar essa ponte para quem não conhece Monet. E seria algo semelhante a esse borrão da imunofluorescência, particularmente quando os depósitos não estão nas alças capilares, nesse caso, um depósito mesangial e essa monefonte é colegial. Então, interpretar a fluorescência é um pouco de fazer critérios para tentar comparar aquilo que se vê ao microscópio com aquilo que seria a microscopia de luz tradicional. Em relação à observação, nós temos a primeira coisa que é a distribuição dos depósitos. Como tudo em patologia renal, as coisas podem ser difusas ou focais, em relação à quantidade de glomérulos comprometidos. Focais, menos de 50% dos glomérulos comprometidos, difusos 50% ou mais. Em relação à carga glomero, global ou segmentar. Global, quando 50% ou mais do tufo é marcado, e segmentar quando menos de 50% é marcado. Do ponto de vista de patogênese, doenças imunologicamente mediadas focais não existem. Estou correndo o risco de ser enfático, mas não estão descritas doenças imunologicamente mediadas que têm depósitos focais. Depósitos focais podem caracterizar algumas condições, como, por exemplo, esse depósito focal segmentar de IgM, que aparece, por exemplo, nesta lesão, que é a glomerulosclerose segmentar e focal com depósitos hialinos, ou hialinose segmentar e focal. Aqui na microscopia óptica pelo PS, aqui na microscopia eletrônica com esse material mais eletron-denso. Isto não faz parte da patogênese. Isso é encarado como trapping, ou armadilha para macromoléculas, áreas de esclerose em que as moléculas ficam presas por conta de dificuldades de passarem por esta região. Eu posso ter também, de novo, lesões com características segmentares, como as vimos anteriormente, com aderências à cápsula epal, que tudo serão classificadas como glomerulosclerose segmentar e focal, mas que a imunofluorescência mostra que os depósitos são difusos, são mesangiais, e, por exemplo, o histonefopatia A, travestido anúncio de glomerulosclerose segmentar e focal. Segundo ponto são os padrões. Que padrões eu posso ver na fluorescência? Eu tenho, primeiro, o padrão granular, grânulos individualizados, e tenho o padrão linear. Para o padrão linear, eu tenho algumas possibilidades. Antes, isso era muito estático. Linear, anticorpo, antimembrana basal, granular, doença por imuno complexo. Nem sempre isso é verdade. Vamos começar com o clássico. Padrão linear de depósito no glomero, a membrana basal é vista inteiramente e tem áreas de cultura. Tem pedaços de membrana basal no meio dessa área escura e interrupções da própria membrana basal. Uma doença que destrói a arquitetura glomerular e que tem um depósito linear em imunofluorescência, nesse caso, o IgG. E isto é, por exemplo, uma glomerulite crescente, então crescentes difusos, por anticorpo de membrana basal e as falhas de preenchimento, que correspondem à necrose do glomero, são vistas equivalentes na imunofluorescência com a falta do depósito da membrana basal nestas regiões. Mas eu posso ter doenças com crescentes, com necrose, com destruição da membrana basal, e que a imunofluorescência é negativa.
Portanto, a morfologia de uma glomerulonefrite com crescentes difusos pode ser falsa imune. E, nesse caso, uma vasculite. Ou seja, aquilo que representa, do ponto de vista da resposta glomerular, tem patogênese diferente e essa patogênese é ditada pelo aspecto da imunofluorescência. Como, por exemplo, essa outra circunstância, eu tenho nódulos intercapilares, assim chamada glomerulosclerose nodular intercapilar, durante muitos anos, patognomônica de diabetes. E assim é, aqui é diabetes. Depósito linear de GG, na periferia do nódulo, importante, onde tem a parede do capilar espessada, não tem muito depósito dentro, e na microscopia eletrônica, acúmulo de matriz, formando os nódulos intercapilares. Este de baixo, diferente. Doença por deposição de cadeia leve. Aqui eu tenho depósito linear, não só na parede dos capilares, como no interior do nódulo, como também na parede tubular, e a microscopia eletrônica mostra esse material eletrodenso de aspecto pulverulento. Voltando ao mesmo aspecto nodular, engana muito, por isso, aquela história de ser patognomônico de diabetes cai meio por terra ao longo do tempo. Eu tenho também nódulos intercapilares, Talvez aqui haja uma pequena diferença em tinção. Este é um pouquinho mais colorido pelo VS do que esse. A prata, talvez essa seja uma prata um pouco mais positiva do que essa. Mas a diferença podia ser técnica, podia ser um problema técnico na hora de fazer a coloração. Então eu tenho do lado de cá, cadeia leve capa com depósito linear periférico, não central, isto, por exemplo, no caso de uma nefropatia diabética. Eu tenho IgG, eu tenho capa e eu tenho lambda com esse mesmo aspecto de depósito, além de depósito na cápsula de Bowman e que não está aqui na parede tubular. E esse do outro lado, depósito maciço na região dos nódulos, não na alça capilar, pouquíssimo na alça capilar, com cadeia leve e capa, no caso de uma amiloidose de cadeia leve e capa. Aspectos morfológicos muito semelhantes, distinção feita pela imunofluorescência. Esses depósitos lineares também podem ser vistos nas paredes tubulares, não é exclusivo do glomérulo, a gente pode ver esses depósitos em vários lugares e são padrões lineares. Eu poderia dizer que aqui é até um linear descontínuo, se eu quiser sofisticar a minha descrição um pouco mais. O padrão granular tem dois padrões de localização. Apesar do depósito ser granular, ele pode ser central e ele pode ser periférico. E se eu pegar um periférico, ele pode ser subepitelial ou subendotelial. São dois tipos de depósitos visualmente diferentes e caracterizam, do ponto de vista de patogênese, doenças com características bem diferentes. Então, padrão granular, periférico, subendotelial. Subendotelial aparece, por exemplo, com este aspecto. São depósitos mais confluentes, então é um grânulo confluente, ele tem grânulos por aqui, mas isso é um depósito muito mais confluente e que ele molda a alça capilar. Como eu disse, isto é uma lesão que lembra o aspecto rígido de uma alça de balde de indivíduo que usa para tirar leite. E aqui nós temos a representação histológica. É depósito de complexo que molda a alça capilar, às vezes se projeta para o interior, fazendo o aspecto pseudotrombo, aqui, e que caracterizam uma deposição maciça de IgG, no caso de núcleos com o AR1. Está aqui, Lúcio, para não esquecer mais o que é o AR1. Esse é um outro depósito, também subendotelial, aqui no caso de fibrina, e que caracteriza essa entidade, que é a acumulação do sangue no espaço subendotelial, que depois gera essas imagens do contorno, o afastamento da célula endotelial da membrana basal com a criação do contorno, que nós vemos na microangiopatia trombótica. Este é um caso de síndrome hemolítico urêmica, depósito subendotelial de outra coisa que não é imunoglobulina, e sim fibrina. Padrão granular periférico subepitelial. Subepitelial, o exemplo talvez mais importante é da glomerulopatia membranosa, em que os depósitos são colocados na superfície da alça capilar, parede espessada, espículas e na microscopia eletrônica os depósitos eletrodensos na região subepitelial. E que hoje tem mais uma ajuda da pesquisa para o receptor de PLA2R, que faz parte do diagnóstico das glomerulopatias membranosas. Então, em termos desse depósito, a correlação é a seguinte:
Eu tenho aqui, acho que agora eu posso falar um pouquinho, para ver se é mais fácil. Obrigado, Thais. Eu tenho aqui, depois eu passei rapidinho. As espículas, e é como se eu estivesse vendo os depósitos entre as espículas. Entende? A immunofluorescência mostra um espaço vazio entre as espículas. Pode ver? Obrigado, Thais. Além disso, nós podemos usar o painel. Além do uso da detecção dos depósitos subepiteliais, nós vamos poder dizer, por exemplo, qual é o perfil dos depósitos. Nesse caso, eu tenho GG, eu tenho complemento C3, uma quantidade menor, e ele é policlonal, porque tanto tem capa quanto tem lâmina. Em geral, a capa é ligeiramente mais brilhante que a lâmina, porque ela é mais prevalente no plasma do que a lâmina. Outra coisa que nós podemos fazer é tipar as subclasses de GG e dizer que, por exemplo, esta membranosa predomina a IgG4. Tem um pouco de IgG1, quase nada de 3, muito pouco de 2, mas IgG4, que caracteriza uma forma de deposição de uma imunoglobulina que não fixa complemento. Portanto, na patogênese desta membranosa, o complemento depositado terá que ter sido ativado por uma via que não a via clássica. Portanto, ou alternativa ou lectinas. Mas isto não é uma verdade absoluta. Esse é um trabalho muito interessante desse grupo que mostra que o perfil das subclasses de GG pode mudar ao longo do tempo. À medida que a doença vai ficando mais crônica, os depósitos podem mudar em termos da sua constituição de classe de GG. Isso é uma coisa conhecida dos imunologistas há muito tempo. A divisão das classes de GG obedece a princípios de estímulo. O primeiro grande estímulo sai uma quantidade razoável, por exemplo, de IgG1. E ela pode fazer um switch para IgG3 ou para IgG4, dependendo da estimulação antigênica. Isso não é estático, isso é extremamente dinâmico. Isso vale para qualquer uma das estimulações antigênicas. Ou seja, colocar como rígido a detecção de IgG4 para caracterizar a membranosa idiopática ou membranosa primária é um pouco de risco, particularmente nas formas mais crônicas, em que pode haver um switch das subclasses de IgG. E voltamos ao início inicial, ao início dessa apresentação, do famoso céu estrelado, ou lump bump do Frank Dixon. O depósito é periférico e é um depósito granular. Só que agora ele não desenha a alça capilar da mesma forma que a membranosa. Eles são grânulos, eles insinuam a alça capilar, mas não desenham como uma membranosa tradicional. Isso se correlaciona com o aspecto histológico. São glomerulídeos com inflamação intraglomerular, aqui na microscopia eletrônica, neutrófilos dentro do capilar, e são esses os depósitos que vão aparecer como C3, que são os famosos ramps do lúcio, as corcovas de camelo que aparecem na superfície da alça capilar. E eles são esparsos, e por isso os depósitos são maiores, menores e têm espaços entre si. Isso correlaciona muito bem com esse aspecto histológico. O segundo padrão que a gente vê também associados à infecção, e ao padrão de imunofluorescência, é o aspecto em guirlanda, que os depósitos são um pouco mais concorrentes e maiores. Tem diferenças entre um e o outro do ponto de vista clínico e do ponto de vista de tempo. O padrão céu estrelado é o padrão das primeiras 8 semanas. É a fase aguda do processo, que tem um grande exudato inflamatório. Esse padrão se associa com as proteínas nefróticas que aparecem depois. Correlaciona-se principalmente com grande quantidade de ramps na superfície da alça capilar, muitas vezes sem inflamação dentro do tubo capilar. É muito mais um processo de depósito extra e, portanto, com lesão podocitária, proteinúria a nível nefrótico. Isso aparece depois das 8 semanas naqueles que persistem com proteinúria dentro do grupo associado à infecção. Vai ter um terceiro padrão ainda, que é o padrão mesangial, que é aquele que fica entre o céu estrelado e a regressão do processo, que os depósitos começam a desaparecer da superfície das alças capilares e começam a ficar quase que exclusivamente mesangiais. E isso foi descrito por esse grupo alemão, em 1982, Karin Sorger, que descreveram os tipos de depósitos e as evoluções clínicas das glomerulonefrites associadas à infecção, de acordo com o padrão de imunofluorescência. É neles a descrição do céu estrelado
e Irlanda. Tem um outro depósito subepitelial granular que é recente, que é um depósito que aparece fora da alça capilar, portanto, no espaço subepitelial, relacionado a porócitos. Esse quadro foi descrito recentemente pelo grupo de Brigham, no qual o realmente faz parte. Astrid Weiss é a principal autora e que denota a presença de autoanticorpos contra a nefrina. Isso é chamado de poeira nuclear, ou nuclear dust, que aparece nesses aspectos. Esses casos são nossos. Ambas as fotos são do Henrique, ele que é o caçador de poeira de estrelas, e é um marcador que foi provado nesse trabalho associado a anticorpos anti-renina. O padrão central. O padrão central pode ser, em geral, um padrão granular, porém é um granular mais confluente. E, nesse caso, é um padrão granular de C3 e é o terceiro padrão daquela tríade de depósitos pós-infecciosos. Tem hubs, porque a gente vê alguns depósitos mais periféricos, mas há grandes depósitos mesangiais que caracterizam esta forma de lesão. Também os depósitos mesangiais vão classificar uma glomerulopatia, como no caso da nefropatia por IgA, em que o depósito mesangial, com esta característica de ser dominante ou codominante, é o principal. Importante na IgA é observar o perfil, predomínio ou codominância de IgA, poligonal com ligeiro predomínio de lambda sobre K. Quantidade de complemento é variável e depende da forma de ativação do complemento, hoje muito em voga na nefropatia por IgA. Aqui nós temos também depósitos mesangiais que têm depósitos de imunoglobulina e complemento, só que agora frações mais precoces do complemento, mostrando que a ativação é da via clássica. E pode corresponder a essa inocente imagem do glomérolo normal. Isto corresponde ao lúpus classe 1. Rim normal, depósitos mesangiais da imunofluorescência, ativação do complemento pela via clássica. Os depósitos mesangiais de IgG podem ser mais confluentes, e aí nós temos esse tipo de processo. Um pouco maior de expansão mesangial, depósitos na microscopia eletrônica, esse é o lúpus classe 2. Classe 1 e classe 2 são só a intensidade de depósitos na região mesangial do lúpus. Outro depósito mesangial confluente, nesse caso mais volumoso, é aquele que a gente vê principalmente na amiloidose de cadeia leve, nesse caso, o amiloide AL, lâmina. As áreas são negativas na prata, são PS fracamente positivas e a imunofluorescência é característica do depósito. Em relação à amiloidose, tem uma outra curiosidade na imunofluorescência, que é esse corante. É um outro corante comercial, também feito em laboratório, química orgânica, que a tioflavina, ou F ou S, tem vantagens e desvantagens de uma sobre a outra, não importa. Cora-se o tecido e leva para o microscópio de luz ultravioleta. E o resultado é esse. Aqui não tem anticorpo, aqui tem a afinidade do corante pelo depósito de material amiloide. E ainda sobre o amiloide tem uma outra curiosidade interessante. Aqui é o vermelho pombo, corado num corte de parafina, e esse vermelho pombo levado ao microscópio de luz ultravioleta, daí está esperto, mostra que ele fica avermelhado. E isto é muito eficiente para a gente saber quanto de amiloide tem depositado. O método tradicional da luz polarizada só vai mostrar fibras do amiloide numa determinada direção. E eu tenho que mudar o meu filtro para ver fibras na outra direção. Neste caso, eu vejo todo o amiloide que está depositado. Isso é muito útil na espectrometria de massa, em que eu coro o vermelho pombo, coloco no microscópio de ultravioleta e eu sei exatamente o que está a deposição de amiloide para poder recortar, para poder fazer a espectrometria de massa nestes casos. E tem os padrões mais complexos, centrais e periféricos, e aqui nós temos um padrão bastante difuso que tem depósito em alça, depósito em mesângio, e um perfil que ajuda muito no diagnóstico. É um perfil que tem todas as imunoglobulinas, todas as frações do complemento que nos importam, são policlonais, capa lambda, e histologicamente são doenças com proliferação, com espessamento de alça, que é aquilo que a gente chama de padrão full house, emprestado no poker, 3 cartas de um naipe, 2 cartas de outro naipe, tem vários tipos de full house, esse é apenas um, talvez um dos mais emblemáticos.
e que depois, ao longo do tempo, tido como patognomônico do lúpus, perdeu esse aspecto, porque se encontraram casos em que havia esse tipo de padrão full house, mas o paciente não tinha critérios para lúpus. Isso foi chamado de glomerulonefrite lupus-like na nossa produção do Piniquim. E, mais recentemente, mudou-se um pouco esse nome, porque aqui se considerava sempre o lúpus como evidente, e agora é chamado de nefropatia full house, não relacionada ao lúpus. Parece ser um nome um pouco mais genérico, porque define uma série de entidades. Lembrar que 20% desses casos viram lúpus ao longo do tempo. Outra peculiaridade na imunofluorescência desses depósitos complexos é entender a deposição na alça capilar. Por exemplo, aqui eu tenho uma deposição nitidamente subendotelial, mas se vocês olharem nesta periferia, os depósitos são pequenos granulzinhos lado a lado nesta alça capilar. Isso corresponde, se a gente coloca na inversão, a nossa lâmina, essas pequenas irregularidades no contorno da alça capilar. Não formam espículos, mas são pequenas irregularidades. Isso representa um componente membranoso associado que é muito mais sensível de ser visto na imunofluorescência. Aqui eu tenho um outro padrão full house. Tem 3 de um tipo, 2 do outro, policlonal, e um padrão histológico que é um pouco diferente. Tem muito pouca proliferação celular, tem áreas de espessamento da alça capilar, vemos que o padrão tem uma distribuição mais por tendência segmentar, e a imunofluorescência mostra exatamente isso. Uma tendência de deposição segmentar, depósitos confluentes do tipo E, principalmente de GG, e de uma condição em que o estudo desse depósito periférico mostra o mesmo aspecto. Está mais visível os depósitos fininhos e granulares, esses sim, correspondendo a pequenas espículas que se vê mais nitidamente nesse caso do que no anterior. Lembrar de doenças que fazem proliferação celular crescentes e que têm depósitos diferentes, lembrar que a nefropatia IgA também pode ter depósitos que fogem daquele padrão mesangial tradicional. Pode ter depósitos no mesângio e depósitos com extensão para a alça capilar, como, por exemplo, neste caso. Quadros membrano-proliferativas podem ter perfis de imunofluorescência diferentes, como, por exemplo, uma nefropatia do C3. Quadros membrano-proliferativos que têm celularidade aumentada, principalmente às custas de estíocitos e macrófagos, e que tem um depósito periférico que eu chamo de aspecto em nuvem, particularmente de imunoglobulinas de complemento, na periferia e que caracterizam esse padrão membrano-proliferativo com depósitos organizados, como nós vemos aqui na microscopia eletrônica. Um outro padrão membrano-proliferativo tem duplo contorno, tem expansão do mesângio, duplo contorno em várias alças, que aqui representam uma deposição de imunoglobulinas e restrição de uma cadeia leve, uma gamopatia monoclonal, diagnosticada pela imunofluorescência. Essa gamopatia monoclonal pode ser manifestada de várias formas, pode estar só na alça capilar, pode estar no mesângio e pode estar, às vezes, só exclusivamente nas alças ou nas paredes tubulares, ou mesmo dentro dos túbulos, no epitério do túbulo proximal, e que a gente tem restrição da cadeia lâmina, tem presença da cadeia capa numa gamopatia monoclonal, que histologicamente é um aspecto de lesão tubular, às vezes não muito peculiar. Uma palidez no PAS, uma granulação irregular na prata e no tricrômio de maçom. Muito bem. Espero que ao final desta apresentação eu tenha convencido que não era um problema mental cognitivo. Mas a continuação do verso diz por quê. Porque eu posso ver estrelas através da minha janela, do microscópio. E aqui o nosso modelo foi o Henrique, que se prestou a essa. Para aqueles que quiserem o verso completo, ele está aqui. Lembrar que este nosso Olavo Bilac, no começo do século passado, escrevia na forma do soneto petrarquiano, 2 quartetos, 2 tercetos, rima AB, AB, C, D, E, C, D, mas que só tinha de parnasiano mediano a rigidez do verso, porque o conteúdo era romântico. Obrigado, presidente.
Pode ser não, pode ser não. Eu? Boa noite, mais uma vez. Quando eu falei com o João Bento, professor, todo mundo pode entender, atestar isso, que as pessoas que estão vendo pela primeira vez eles falar. E o Lúcio tem um comentário, o Hélio, quando as outras pessoas pensam. Eu acho que é uma apresentação solene que deixa a gente com possibilidades de fazer perguntas, né? Eu posso dizer que eu vi bastante estrelas. Obrigado, professor. Excelente. A Érica também tem estrelas. Olha, Érica. Pois é, estou aqui observando as estrelas, viu? Muito bom, Luiz. Queria ver sua opinião sobre a gente avançar com os estudos de colocalização em imunofluorescência. Então, a gente viu todos esses marcadores. Você acha que mais para frente a gente vai conseguir avaliar a colocalização com outros marcadores, por exemplo, nefrina, podocina, WT1? Isso vai ter alguma utilidade? Porque em pesquisa básica a gente usa. Mas você acha que isso, para a prática clínica, vai ser relevante? Isso foi usado naquele trabalho do anticorpo antinefrina, a colocalização da nefrina e do depósito de imunocomplexo, da IgG, no caso. É possível, você só tem que ter a sonda certa. Então, a fluoresceína, ela tem essa característica da emissão no espectro da luz verde, e você tem que usar um outro corante para esse anticorpo, outro conjugado, para a emissão de luz no outro espectro, mas que também seja estimulado pela mesma luz ultravioleta. Por exemplo, a rodamina. A rodamina vai dar para você uma luz no laranja para o vermelho. A molécula tem menos rendimento quântico do que a fluoresceína, mas é uma forma de você fazer uma dupla marcação e olhar ao mesmo tempo. Só muda o filtro. Com o filtro ultravioleta para a fluoresceína é um comprimento de onda, para a rodamina é um outro comprimento de onda, mesmo na luz ultravioleta. Então, é possível fazer esses estudos, eles são muito mais importantes na pesquisa, propriamente dita, mas essa pesquisa leva a gente a pensar depois na utilidade do dia a dia. Essas coisas todas foram feitas, e esse número de marcadores que nós temos na membranosa usam muito esse efeito da colocalização, e depois, obviamente, as precipitações, os géis, coisas que tais, para mostrar efetivamente que o que nós estamos vendo é um imunocomplexo, qual seria a composição desse imunocomplexo. É possível. É um pouco trabalhoso, porque depende muito desse artesanato de confeccionar as incubações nos tempos certos, e também saber qual anticorpo a gente conjuga primeiro ou incuba primeiro, porque tem interferência de um sobre o outro. Então, isso é tudo uma questão de trabalhar na bancada, mas é perfeitamente possível e é muito interessante de ver. A microscopia confocal faz muito isso. Eu queria anunciar a reunião da próxima semana, depois passar a palavra para o Arthur e para o Luiz, para podermos encerrar essa apresentação do Luiz Moura e já deixar ele convidado para falar até o final do ano sobre aquilo que os olhos não veem na patologia. Então, na semana que vem é um tema um pouco mais complexo do que, do ponto de vista clínico, para nós que estamos trabalhando no cotidiano da nefrologia, e que envolve um número de pacientes que são transplantados e que são em acompanhamento ambulatorial, que são informações sobre avanços no tratamento da AVC. Quem vai falar é a professora doutora Gisele Sampaio, que é professora docente da disciplina de neurologia clínica aqui da Unifesp e do Hospital São Paulo. Queria antecipadamente agradecer a Gisele por ter aceito esse convite e passar a palavra ao professor Arthur e o Luiz. Professor Arthur, que é o presidente da Fundação. Arthur. Parabéns, Luiz. Eu adorei a sua apresentação e o nosso hospital deve ter orgulho de ter um paciente, um colaborador como você, que mostra que tem conhecimento técnico de ponta, sólido, sem tergiversação, e, ao mesmo tempo, não perde os olhos para o que está ao redor, sabe perceber a beleza que existe em muitas coisas além da forma anatômica. Obrigado, Luiz. Foi um belo início de manhã.
Obrigado, Arthur. É porque eu sou muito desocupado. Hoje, efetivamente, eu me senti muito mais professor do que médico, efetivamente, por essa possibilidade de mostrar um pouco dessa visão um pouco mais lúdica daquilo que a gente faz no dia a dia do laboratório. Eu queria terminar homenageando duas pessoas que foram muito importantes nessa concepção desse, naquela época, futuro docente. São dois professores que eu tive no ensino médio e no ensino fundamental, final do fundamental médio. O primeiro era um professor de português, de literatura, o professor Afonso, que vivia dentro da obra literária. Ele caminhava junto com os escritores. Ele fazia uma imersão nestes textos todos de uma forma muito peculiar. E as aulas eram esperadas com muito entusiasmo, porque era uma viagem que todos nós fazíamos dentro da literatura. Ele era muito bom em texto escrito, mas era na poesia que ele deixava muito mais espaço para esse tipo de coisa. E o outro era um professor de ciências, o professor Hilton, que era um protótipo de cientista, um avental branco imaculado no seu laboratório, que andava pelo hospital, com aquele... Hospital não, pelo colégio, com aquele ar de semblante meio melancólico, meio fora de si, como se estivesse pensando em fórmulas e coisas mais variadas. Um modelo muito interessante de alguém que tratava com meninos, né, em formação, mas que pensava que isso podia ter uma extensão muito maior. Em memória, ambos hoje não estão mais presentes. Eu tive a oportunidade de conversar com eles, já docente da escola, há alguns anos atrás, para dizer o quanto eles foram importantes nesse processo, nessa caminhada de virar docente. E hoje eu me sinto muito mais um encantador de serpentes do que um médico propriamente dito. Obrigado pela atenção de todos.